Reis 17. 1 Reis 17 fala sobre a viúva de Sarapaté. A viúva de Sarapaté. Deus fala para Elias e se hospedar na casa da viúva. E a viúva estava passando por um momento difícil. A viúva, todo Israel estava passando por uma seca. A seca a qual Elias profetizou e declarou que ia ficar sem chover. Elias bate a mão no peito e diz, sobre a minha palavra vai ficar sem chover. Jesus faz referência a esse acontecimento destacando o fato de a viúva morar fora de Israel. Essa viúva morava fora de Israel, estava longe de Israel. Então aqui, Então o Senhor Deus disse a Elias, apronte-se e vá até a cidade de Sarapaté, perto de Sidom, e fica lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarapaté. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um pouquinho de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa. Então a viúva fala para Elias o que está acontecendo em a sua situação. Ela está pronta para cozinhar um bocado de farinha e está pronta para morrer. Por causa da seca, a viúva não tem a cidade, e toda a cidade estava em falta. Aqui no 18 mostra o rei, mas o rei com procurar coisas para alimentar os animais. Não tinha capim, não tinha nada, por causa que a seca tinha tomado conta de tudo. O rei já estava desesperado, porque estava com medo de perder os seus animais, perder os seus gados, né? E o povo morrer. Coisas para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que o Senhor, fizer cair chuva. O homem não entendeu, não? Ela disse assim, olha, eu só tenho um bocado de farinha, vou fazer um bolo, e eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer. Agora ele fala assim, não, vai lá e faz um bolo para mim. Traz água para mim, traz um bolo para mim. Mas a mulher obedeceu. A mulher não questionou. E o que eu quero te chamar a sua atenção é para aqui, Continuando o texto, eu li aqui no 17, eu li até o 13. Então, olha o que vai acontecer. Além da viúva ter só um bocado de farinha, não ter mais como se sustentar, e a viúva, nesse tempo aqui, ela
humilhada, era envergonhada. Além disso, ela estava longe do povo de Israel, longe da cidade de Israel, não morava lá perto. E a necessidade, a falta, a atenção, carinho, a compreensão, pessoas, amigas ali, ela estava longe, ela e o filho dela. Então a viúva perdeu o marido, perdeu coisas, né? E agora está pronta para morrer. Mas olha o que acontece aqui, ó. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente, e ele foi ficando cada vez pior, e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Então, depois de a mulher contar a história dela, agora, depois de Deus fazer o milagre de multiplicar as coisas, acontece o quê? Chega a morte na casa dessa mulher. E esse texto aqui está aqui para mostrar como Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder, Deus tem domínio, Deus controla. E tudo está debaixo da palavra de Deus. Todas as coisas. Então o filho da mulher morreu. E Elias, ora, leva ele para dentro de um quarto, sobe lá para o segundo andar, ora a Deus. E esse menino vem a viver de novo. Então aqui, ó, o tempo, a chuva parou. A viúva já estava pronta para morrer. Então Deus tem controle sobre o tempo, Deus tem controle sobre a chuva, Deus tem controle sobre a morte, Deus tem controle sobre todas as coisas e Deus faz multiplicar. Deus, ele permite que essas coisas aconteçam por aqui para mostrar o seu poder, que ele tem domínio sobre todas as coisas, que ele pode fazer todas as coisas, ele pode mudar toda a sua história, pode mudar a sua vida. Essa velhinha tinha fé, ela acreditou, ela confiou. E Deus manda recurso para ela. Deus manda socorro para ela. Deus, ele manda o profeta para a casa de uma viúva, onde ninguém mais ajudava, ninguém mais estava dando socorro. Deus olha e manda o socorro. Deus prepara. Então é isso aí. Olha aqui para você ver. O filho da mulher morreu. E ela vai lá falar com o profeta. Meu filho morreu, e agora? O que eu vou fazer? E o profeta ora, e o profeta... E o menino é ressuscitado. Olha, você precisa entender as coisas como que se acontece. Coisas interessantes. Agora aqui no 18:36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Essa parte aqui é quando Elias ele reconstrói o altar. Aqui os profetas de Baal faz a oração deles, invoca o Deus deles e nada acontece. Mas Elias, ele restaura o altar, ele coloca o sacrifício em cima do altar, ele pegou as 12 pedras representando as 12 tribos de Judá e fez o sacrifício. E deu honra e deu glória a Deus. Entendeu? Você tem que dar honra, você tem que dar glória a Deus. Exaltar a Deus para que as pessoas vejam que não é por força,
não é por sabedoria humana, não é por sua capacidade, não é pela sua prosperidade, não é pela sua posição. Não é porque você está fazendo faculdade, que você faz isso ou faz aquilo, sei lá o que você está estudando aí. Não é assim. É porque Deus, Ele é Deus. E até aqui Deus estava no controle. Até aqui Deus tinha o controle de tudo. Até aqui Deus está vendo tudo e sabe de tudo. Ele está botando a sua vida à prova para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, e Elias fala, olha Deus, para que o povo saiba que o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Qual é o Deus que você está adorando? Qual é o Deus que você está servindo? Ou você é apenas um religioso, frequentador de igreja? Um zombador, criticador? Você critica as pessoas, você zomba as pessoas. É por isso que a sua vida não vai para frente. Você fica criticando, as pessoas estão falando, e você fica aí criticando, falando delas pelas costas.